Questão 129. Em relação às regras previstas na Lei de Improbidade Administrativa, julgue o item seguinte. A nova redação dada à Lei de Improbidade inovou ao possibilitar a interrogação do réu sobre fatos diversos à ação. Essa questão a gente já viu, né, pessoal? Está relacionada àquele outro item que a gente já tinha estudado e, portanto, a gente vê que essa questão está errada. Por quê? O parágrafo 18º do artigo 17 diz: ao réu será assegurado o direito de ser interrogado sobre os fatos de que trata a ação, e a sua recusa ou o seu silêncio não implicarão confissão. Então, devem ser fatos de que trata a ação. E a questão falou fatos diversos à ação. Dando continuidade ao nosso estudo, chegamos ao slide de número 130, que diz: caso seja feito o interrogatório do réu por ato de improbidade administrativa, a sua recusa ou seu silêncio implicarão confissão pelo ato improbo. Errado, né, pessoal? Nós temos aqui o parágrafo 18º do artigo 17, que diz: a sua recusa ou seu silêncio não implicarão confissão. Então, se ele for no interrogatório e ficar calado, não tem problema algum. Isso não significa que ele está confessando que cometeu ato de improbidade administrativa. Avançando para a questão 131, temos: caso haja citação do réu para fins de apresentação da contestação no prazo de 30 dias, o seu não oferecimento neste prazo importará revelia e, consequentemente, presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em sua petição inicial. Pessoal, já dissemos diversas vezes que a Lei de Improbidade Administrativa não combina com presunção. Portanto, a questão está errada. O parágrafo 19º do artigo 17 diz o seguinte: não se aplicam na ação de improbidade administrativa a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em caso de revelia. Revelia é o quê? É simplesmente a pessoa ela não se manifestar, quando deveria se manifestar. Mas não é porque ela deixou de se manifestar que tudo aquilo que consta na petição inicial de improbidade administrativa do Ministério Público é verdadeiro, né? Não existe essa presunção de veracidade. Portanto, a questão está errada. A questão 132 diz: o Código de Processo Civil determina em seu artigo 373 que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No entanto, esta mesma lei determina que, em face de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo em questão, ou ainda à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso. Ocorre que a imposição de ônus da prova ao réu não cabe no âmbito do processo de improbidade administrativa. O que acontece aqui, pessoal? Essa questão do ônus da prova é no sentido de a quem cabe provar algo, de quem é esse encargo. Será que a gente cabe transferir o encargo de uma parte a outra, do polo ativo para o passivo, do polo passivo para o ativo? Será que é assim que funciona na lei de improbidade? A gente vai ver se essa questão está certa. Por quê? O parágrafo 19º do artigo 17 diz: não se aplicam na ação de improbidade administrativa a imposição de ônus da prova ao réu na forma que consta no Código de Processo Civil. E a questão diz o seguinte, no final dela: ocorre que a imposição de ônus da prova ao réu não cabe no âmbito do processo de improbidade administrativa. O Ministério Público, por exemplo, ele está tendo dificuldade de provar algum ponto e ele não conseguiu especificar determinado ponto na sua petição inicial, talvez porque ele não conseguiu obter certa prova, e aí ele simplesmente alega algo e pede que o réu prove o contrário, que ele apresente provas no sentido do contrário daquela fala do Ministério Público. Mas isso não cabe aqui na improbidade administrativa. Apesar de haver esta previsão no Código de Processo Civil, na Lei de Improbidade Administrativa, ela veda esse tipo de instituto no âmbito do processo de improbidade administrativa. Portanto, a questão está correta, porque a lei diz: não se aplica na ação de improbidade administrativa a imposição de ônus da prova ao réu. A questão 133 diz: em função da independência funcional dos membros do Ministério Público, é possível o ajuizamento de mais de uma ação de improbidade administrativa pelo mesmo fato. Será mesmo que, por exemplo, um promotor de uma cidade A pode ingressar com ação de improbidade, daí um promotor da cidade B ingressa também com outra ação de improbidade. E aí você vai avaliar e ver que ambas as ações tratam do mesmo fato. Será que é possível fazer isso? A resposta é errado. Por quê? Diz assim o parágrafo 19º do artigo 17 da Lei de Improbidade Administrativa: não se aplicam na ação de improbidade administrativa o ajuizamento de mais de uma ação de improbidade administrativa pelo mesmo fato. Pronto, já morre a questão. Competindo ao Conselho Nacional do Ministério Público
dirimir conflitos de atribuições entre membros de ministérios públicos distintos. Digamos que você tem 2 promotores ou 2 procuradores que estão doidos ali para entrar com ação de probidade. Aí um entra, o outro entra também, se trata do mesmo fato, porque eles estão brigando dizendo que não, essa é a minha competência, o outro fala que é a mesma coisa, a competência dele é da alçada dele. Daí quem vai resolver sobre essa questão é um conselho chamado Conselho Nacional de Ministério Público. É ele que vai dirimir esse tipo de conflito entre as atribuições dos membros do Ministério Público. Então lembre-se que não cabe o ajuizamento de mais de uma ação de probidade administrativa pelo mesmo fato. Isso daí viraria um inferno na vida do réu, né? Digamos assim. Passando para a questão 134, nós temos, em relação a ações que versem sobre improbidade administrativa e julguem o seguinte: a resolução de conflitos de atribuições entre membros de ministérios públicos distintos compete ao Conselho Nacional de Justiça. Será mesmo? Totalmente errada essa questão, pessoal. Não é o Conselho Nacional de Justiça, é o Conselho Nacional do Ministério Público, como a gente acabou de aprender. Questão de número 135. Para certos casos, a lei de improbidade administrativa exige o reexame obrigatório da sentença, reexame necessário. Assim, caso o juiz de dada instância julgue improcedente a petição inicial do Ministério Público ou extinga o feito sem resolução de mérito, sua decisão há de ser analisada por magistrado de instância superior. Será mesmo, pessoal? Veja bem, um promotor, vamos exemplificar, um promotor, ele entra com a petição inicial de improbidade administrativa, daí o juiz analisa tudo e diz que não é caso de improbidade administrativa, né? Ele indefere, né, o pedido. E aí o que acontece? Esse magistrado de primeira instância, será que ele é obrigado a enviar a sua própria decisão aos magistrados que estão acima dele, digamos assim, na segunda instância, para que eles avaliem se de fato está correta aquela decisão? Está totalmente errada. Por quê? O parágrafo 19º do artigo 17 diz: não se aplicam na ação de improbidade administrativa o reexame obrigatório da sentença de improcedência ou de extinção sem resolução de mérito. Então, esta regra, apesar de existir, ela não é aplicável no caso da ação de improbidade administrativa. É o que diz a lei de improbidade. Não se aplicam na ação de improbidade administrativa o reexame obrigatório da sentença de improcedência ou de extinção sem resolução do mérito. O que é extinção sem resolução do mérito? O juiz nem analisa o mérito. Simplesmente extingue a ação de improbidade por outra razão, sem adentrar o mérito.